Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus, grande e Rei, grande acima de todos os deuses. Amém? Esse é o nosso Deus, né? Um Deus que se agrada do nosso louvor, que se agrada da nossa vinda à sua casa, que se agrada do dia a dia que Ele nos proporciona. Por isso nós estamos subindo a casa dele, para abrir os nossos lábios e tirar tudo que tem no coração com alegria e louvá-lo, porque tudo vem dele, desde essa chuvinha aí que está segurando para a sua casa até as outras coisas. Então que nós possamos agora de pé louvá-lo com todo o nosso coração. Amém? A igreja pode sentar-se. Vamos aos recados primeiro, né? O recado que eu posso dar para você é que acompanhe nas redes da igreja, que lá tem tudo, né? Terça-feira,
IGP, quinta-feira, culto de oração. Reforço que o culto de oração é tão importante quanto o nosso culto de domingo, e vem pouca gente. Aquele que se dispor no coração, tiver vontade de vir, venham, porque Deus está presente e abençoando cada um que vem. E aquele que não pode vir, está sendo abençoado também, porque Deus não se esquece de nenhum de nós. Temos aí o encontro dos jovens e temos aí o encontro das mulheres no YouTube. Fiquem atentos no grupo. Não vou falar data porque eu não sei a data de nenhum dos dois, mas fiquem atentos que está lá no grupo. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 8. Versículo 11 ao 13. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 11 ao 13. Amém? A palavra diz assim: contemplai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será feita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecargas, mas para que haja igualdade. Irmãos, eu estava num evento, vi duas pessoas comentarem sobre dízimos e ofertas. E aquilo me chamou a atenção, foi onde eu trouxe esse texto. É obrigado, não é obrigado, deve, não deve. Então eu fui orar e pedir para Deus. E Deus me falou da fidelidade que nós precisamos ter com Ele. Deus me falou de obediência que nós temos que ter com Ele. E falou da boa vontade. Só para nós refletirmos, nós temos que ter fidelidade com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, e nós precisamos ter boa vontade. Às vezes a gente deixa das coisas de Deus, e quando se fala em dízimos e ofertas, não se fala só em dinheiro, se fala em coração, em atitude, sempre colocando em primeiro lugar a Deus. Então nós precisamos refletir. Às vezes a gente vê tantos eventos, tantas festas, tantas coisas e esquece das coisas de Deus. Vamos colocar no nosso coração, na nossa intenção, aquilo que é de Deus. Nós damos graças à igreja porque muitos aqui participam verdadeiramente da palavra de Deus. Temos um exemplo aí, a nossa construção, que Deus tem abençoado cada um que aqui congrega, participa para nos ajudar nessa obra. É de Deus, não é nossa. Então isso me veio ao coração. Onde é que está a nossa fidelidade a Deus? Por que Abraão foi tão bem sucedido? Por que Isaac foi tão bem sucedido? Jacó? Porque eram fiéis a Deus e tinham obediência a Deus. E é isso que nós precisamos ter. José foi até escravo, mas jamais deixou de ser fiel a Deus e chegou a ser governador. Eu quero colocar isso para os irmãos porque eu passei um período difícil na minha vida financeira, mas Deus é tão misericordioso que Ele não deixou faltar nada para mim. Quando eu pensava que não tinha, eu tinha. Quando eu pensava que ia faltar, Ele me supria. Então, irmãos, é isso que eu quero colocar para vocês. Vamos refletir na nossa fidelidade com Deus. Não achando que dízimos e ofertas é obrigação. Não, não é obrigação. Deus não precisa do dinheiro de cada um.
Deus precisa da nossa fidelidade. Isso é no dízimo, isso é na oração, isso é no vir na casa do Senhor. Nós temos que tudo colocar em primeiro lugar a Deus e as coisas de Deus. Eu via os dois discutindo e acendeu uma luzinha no meu coração. Como está a nossa vida com Deus? Nossa vontade, nossa expectativa, a nossa esperança. Nós temos colocado diante de Deus todas as coisas, temos sido fiéis àquilo que Deus deixou para nós. Então é para a gente refletir, para a gente pensar. Tudo que Deus já nos deu, tudo que nós fizemos a Deus é porque Ele já nos proporcionou. Saúde, trabalho, alegrias, tudo Deus nos dá. Então que nós possamos refletir e olhar para as coisas de Deus. Muitas vezes deixamos de fazer algo para a obra e fizemos algo para nós. É necessário a gente estar aqui, é necessário, mas jamais esquecer de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de Ti, agora e sempre, porque Tu és o provedor de todas as coisas em nossas vidas. Quando acordamos, Senhor, Tu já nos proporciona o milagre da vida, porque dá oportunidade de respirarmos, de falarmos, de andarmos, de trabalhar, de fazer todas as coisas pertinentes ao nosso dia a dia. Mas quem seríamos nós, Senhor, se a Tua mão poderosa não estivesse sobre nós? Nós Te agradecemos, Senhor, porque subimos a Tua casa com a Tua permissão. Se aqui estamos é porque Tu nos trouxe, assim como nos levar em segurança para nossos lares depois. Mas agora, Senhor, nós estamos aqui com o coração cheio, com o coração repleto de alegria, Senhor, por estarmos aqui para Te louvar e para Te exaltar. Que os nossos lábios possam abrir e tirar do coração a grande alegria e o grande prazer de estar na Tua casa, para Te louvar, para Te exaltar e glorificar o Teu santo nome. Colocamos em Tua presença, Senhor, esse culto, nosso louvor que é para Ti, a palavra que aqui será dita e que já foi dita. Senhor, a presença de cada um, que tudo esteja na Tua presença, e seja tudo para Teu louvor, para Tua honra, para Tua glória. Obrigado, Deus. Obrigado pela chuva que cai, pela noite que chega, pelo dia que clareia e pela nossa vida que Tu nos concede. Senhor Jesus, seja sempre a nossa luz que nos guia, seja a nossa verdade, a nossa justiça, e que nós possamos com muito amor, assim como Tu teve conosco, caminhar junto contigo. E em Teu nome, Jesus, eu entrego esse momento de oração na Tua presença. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos colocar de pé. Nós, aqueles que ainda não foram ver após o culto, seja curioso. Olha a obra da igreja, né? Estamos construindo, estamos fazendo para o bem da nossa comunidade e, se Deus quiser, para o bem de todo o bairro, Deus usufruir dos benefícios do Senhor. Essa semana foi apresentado um orçamento e o que a gente faz? Eu falei assim, mas vai zerar o caixa. Eu falei para o pastor, vamos dar um passo de pé, pastor, vamos fazer assim. É Deus que está no controle. Se as coisas estiverem no nosso controle, tudo dá errado. Mas se nós confiarmos em Deus, Deus mostra que Ele está no controle. E entrou uma oferta especial, de maneira que nós não ficamos mais com caixa para a obra zero. Então, orem, irmãos, a obra já foi coberta, as soleiras das janelas já foram colocadas, e ore para que o Senhor continue providenciando os recursos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então nós vamos cantar assim de ações de graça. E você que trouxe o seu dízimo ou a sua oferta como ato de gratidão,
um ato de louvor ao nosso Deus, seja trazendo assim até o nosso futuro. Os que entram vazios ou distraídos logo percebem a presença silenciosa. Isaac Penn diz: quando a congregação se reúne em adoração genuína, eles são como um amontoado de brasas vivas e escandescentes, esquentando uns aos outros, e uma corrente de grande força, vivacidade e vigor flui para dentro de todos. Sozinho, um torno de madeira não pode arder por muito tempo, mas quando se juntam muito deles, mesmo que não sejam maciços, produzem uma bela fogueira. Amados irmãos, que nós sejamos este amontoado de brasas vivas. Estamos todos congregados aqui. Não importa o número, não importa aqueles que faltaram. O que importa é que você decidiu estar neste lugar nessa noite. E que você pudesse visualizar o Senhor no alto e sublime trono e abrisse o seu coração. Esvaziasse a sua mente de todos os seus afazeres que tem em casa, de todas as suas tarefas que você terá durante a semana, porque nada disso importa, até porque você não sabe se você vai completar todos os dias da próxima semana. Mas o que você sabe é que você está aqui, diante da presença do Senhor, para louvá-lo, para engrandecer o teu santo nome. E por mais que a noite esteja fria, o Espírito Santo do Senhor irá te aquecer neste lugar. Por isso, abra o seu coração, louve o Senhor durante essa canção. Se você sentir a vontade, abraça o seu irmão. Se você sentir mais a vontade, ainda saia do seu lugar, porque nós somos povo escolhido do Senhor. Amém? Cantemos, estamos todos congregados aqui.
quando o querer de Deus vai de encontro ao nosso querer, é tão fácil aceitar, né? Mas quando o Senhor nos contraria, muitas das vezes agimos com criança mimada, batemos pé. E pior ainda, quando o querer de Deus nos coloca no meio de uma tempestade, ou num momento difícil. Mais difícil ainda fica ouvir a voz de Deus e entender os seus propósitos. E quando eu pensava na próxima canção, eu lembrei de algumas passagens bíblicas. E lembrei lá dos 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que se negaram a se curvar diante do Deus da Babilônia. E por causa disso, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E Deus livrou eles lá na fornalha. Deus não livrou aquele jovem de ser jogado na fornalha, mas livrou eles lá na fornalha. Daniel também se recusou a deixar de adorar ao Deus verdadeiro, e por causa disso é que foi lançado na cova dos leões. E Deus livrou a Daniel lá na cova dos leões. Por 2 vezes os discípulos foram colocados no meio de uma tempestade, e Deus livrou eles lá no meio da tempestade. Amados irmãos, não importa o que você esteja passando na sua vida, descanse no Senhor. Por mais que as ondas do mar sejam bravias, por mais que os sons do trovão venham a assustar, descanse no Senhor, porque é no meio da tempestade que Ele irá te livrar, e você verá quão grande é o Deus que nós servimos. Vamos cantar essa canção que diz: cobre.
louvamos, Senhor, porque não só sobre as águas, mas sobre os céus, sobre a terra, sobre o vento, sobre todo o universo, Tu és Rei. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Rei. E diante de Ti, ó Pai, nós nos reunimos neste lugar para louvarmos, engrandecermos o Teu santo nome, pelos Teus poderosos feitos, Senhor, para nossas vidas. Ó Deus amado, que assim como nós lemos, que nessa noite possamos ser amontoados de brasas vivas, cheios da Tua presença, Senhor. Aqueça, Senhor. Faça, Senhor Deus, o mover do Teu Santo Espírito sobre nós. Que a Tua igreja, nessa noite, possa ouvir a Tua doce voz neste lugar. E que possamos sair daqui cheios da Tua presença. Colocamos, Senhor Deus, a vida da pastora Gislane em Tuas mãos, a qual, Senhor Deus, neste momento estará ministrando a Tua palavra, Senhor. Que ela não venha falar nada de si mesma, mas que ela seja um instrumento em Tuas mãos para a edificação da Tua igreja nesta noite. Fale conosco, Senhor, através da Tua seara. É o que nós pedimos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. A igreja, podeis assentar. Amém. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Um momento alegre, quando podemos estar na casa do Senhor para louvar o seu santo nome. É um dia, a noite fria, onde ainda muitos irmãos, inclusive eu, ainda estou bem resfriada, bem afônica, mas eu conto com a compreensão dos irmãos nessa noite, a paciência, porque ainda não estamos 100% depois de uma gripe difícil a qual nós contraímos. Mas a graça do Senhor é o que nos sustenta e por isso estamos aqui reunidos neste lugar, nessa noite. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós estaremos lendo os 7 primeiros versículos deste capítulo de número 2, carta à igreja em Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, que nós possamos, nessa noite, nos calar diante da voz do Senhor, para que assim compreendamos a sua palavra. E muito mais do que somente uma rasa compreensão, nós coloquemos a palavra de Deus em prática nas nossas vidas. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencer
vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Oremos. Pai, nos colocamos diante da Tua santa presença, na dependência, ó Deus, do Teu Santo Espírito, para que a Tua voz, Senhor, ecoe em nossos corações neste lugar. Abençoa-nos, Senhor, para que ao ouvirmos a Tua palavra, nós sejamos, Senhor, sacudidos para vivermos tudo aquilo que Tu tens preparado para nós enquanto Teus filhos, enquanto Tua igreja. Nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma carta escrita a uma igreja com um propósito determinado pelo próprio Deus, que é justamente encorajar e exortar os cristãos à prática do primeiro amor. E é interessante que os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, eles foram justamente dirigidos às 7 primeiras igrejas da Ásia, de forma direta e também de forma pessoal, com o intuito de exortar, com o intuito de confrontar, com o intuito de consolar aquelas igrejas, para que elas pudessem continuar vivendo segundo aquilo que Deus já havia dito que elas deveriam realizar e fazer. E aqui no capítulo 2 nós nos deparamos com a carta à igreja de Éfeso, que ao mesmo tempo em que nos apresenta algumas virtudes a respeito desta igreja, também nos traz uma advertência que precisa ser refletida e pensada por nós como cristãos neste tempo o qual nós estamos vivendo. Queridos, quando nós olhamos para o contexto desta carta, desta cidade, o contexto dessa igreja, nós não podemos nos esquecer a forma como eles estavam vivendo e o meio onde eles também estavam inseridos. A igreja de Éfeso, na verdade, a cidade de Éfeso era a cidade, quem sabe, mais importante da província romana da Ásia. Uma cidade extremamente conhecida e importante, com cerca de 250 mil habitantes. Uma cidade famosa por causa do culto a Diana, a deusa considerada deusa da fertilidade, e uma cidade extremamente idólatra. Mas no meio dessa cidade estava a igreja de Cristo Jesus. E é dentro desse contexto, dentro deste meio extremamente conturbado e idólatra, que a igreja está ali. E a palavra de Deus diz algo que não podemos perder da nossa atenção, é que o próprio Jesus, ao se dirigir àquela igreja, diz o seguinte: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua forma de agir, eu conheço o teu coração, eu sei exatamente quem tu és. Não só a igreja, mas é que o Senhor se dirige a cada crente, a cada pessoa que conhece e que serve a Jesus Cristo. E diante deste fato, é interessante nós notarmos que, diante das virtudes apresentadas por Jesus, a igreja de Éfeso era uma igreja marcada por sua perseverança. Era uma igreja marcada pelo fato dela não tolerar a doutrina dos falsos mestres que emergiam em seu meio. Uma igreja
aquilo que nós vemos no texto, até mesmo a prática de cultuar a Deus como povo e como igreja. E talvez nos dias de hoje muitos de nós também nos encontremos dessa forma. Talvez nos dias de hoje tenha ficado para trás em nossos corações o desejo de termos uma vida de comunhão com o Senhor através de uma vida íntima de oração, através de uma vida íntima da leitura da palavra, ou quem sabe nós também tenhamos perdido aquele primeiro amor, aquele primeiro sentimento de quando fomos encontrados e separados por Cristo para viver em louvor da glória do seu santo nome. E por isso, queridos, nos é chamada a atenção, porque como povo de Deus e como servos de Cristo Jesus, nós precisamos ter acesa em nossos corações a chama desse primeiro amor, com o desejo de uma vida de oração, com o desejo de uma vida de comunhão, com o desejo de uma prática da leitura das Sagradas Escrituras, não somente por mero formalismo, mas pelo desejo intenso em querer fazer a vontade do Pai. E por isso eu e você, assim como a igreja de Éfeso, em tempos como estamos vivendo nos dias de hoje, somos também desafiados à prática desse primeiro amor, desafiados a vivermos de acordo com esses princípios, para que, assim como aquela igreja, nós não ouçamos do Senhor: tenho, porém, contra ti, que perdestes o teu primeiro amor. E esta é a advertência. Do verso 1 ao verso 3, que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que Jesus, ele é o Senhor da igreja, que Jesus é aquele que é o sustentador da igreja, o sustentador e preservador das nossas vidas. E dessa maneira ele mesmo apresenta a si para a igreja com o propósito de consolar, com o propósito de confortar, com o propósito de encorajar os seus filhos a viver de maneira perseverante diante das suas mãos. Porque quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós entendemos que a igreja de Cristo, ela está nas mãos do Senhor da igreja, porque é Ele que nos conserva e é Ele que nos guarda por todos os dias da nossa vida. O crente em Cristo Jesus está guardado em suas mãos e por isso ele não tem o que temer, ele não tem do que se apavorar, ele não tem o porquê se desesperar, porque nas próprias palavras o Senhor Jesus vai dizer à sua igreja: eu venci o mundo, e portanto juntamente com ele nós também nos tornamos mais que vencedores. Queridos, Éfeso era uma igreja fervorosa, Éfeso era uma igreja que trabalhava, e certamente Jesus aprovava o trabalho daquela igreja. Jesus estava ali elogiando as obras daquela igreja. Jesus estava ali dizendo: olha, eu conheço o teu labor, eu conheço o teu
dizendo: igreja, eu conheço vocês, eu conheço a obra de vocês. E Jesus então aprova o esmero, Jesus aprova o esforço, Jesus aprova a vida daqueles crentes, porque sabe que eles estão vivendo o Evangelho, o qual ele havia anunciado. Mas a partir do verso 4, a estrutura do texto nos traz uma mudança. E a partir do verso 4 nós vemos uma alteração na forma que se é falado a respeito daquela igreja. E até então, como se havia sido apresentadas as virtudes, agora uma palavra vai resumir, consequentemente, tudo aquilo que virá depois. E essa palavra é a palavra abandono. É uma atitude, queridos, que nem sempre é deliberada. É uma atitude que muitas vezes nós tomamos, ou muitas vezes nós agimos sem que nós nos apercebamos daquilo que nós estamos fazendo e daquilo que nós estamos realizando com as nossas próprias mãos. Quem sabe o abandono seja uma atitude tomada por nós a conta-gotas. Um dia deixamos de orar, outro dia deixamos de ler a palavra, o outro dia deixamos de viver a comunhão dos santos, e assim sucessivamente nós vamos enfraquecendo, e assim sucessivamente nós vamos deixando de lado aquilo que nós somos chamados para fazer. E então nós não percebemos como a nossa vida espiritual vai se enfraquecendo, como nós vamos ficando desmotivados e como nós vamos nos perdendo pelo caminho que nós deveríamos estar firmes e perseverantes diante de Jesus Cristo. O teor ou a ênfase da carta da igreja de Éfeso é: tenho, porém, contra ti, você abandonou o seu primeiro amor. A ênfase está no fato, ou está nessa indicação, de que talvez o maior preço pago pela igreja de Éfeso não tenha sido o sofrimento ou a perseguição do Império Romano, não tenha sido, quem sabe, o sofrimento por causa do nome de Cristo, mas é o fato de aquela igreja ter se deixado esgotar espiritualmente, deixou de buscar a presença de Jesus Cristo, o Senhor. Na sua luta diária, eles venceram os inimigos de Deus, eles venceram os nicolaítas, eles venceram os apóstolos falsos que haviam se levantado no meio deles, eles venceram as falsas doutrinas, mas eles não venceram o esfriamento espiritual em seus corações. E talvez, queridos, o maior inimigo que nós temos como crentes em Cristo Jesus não sejam aqueles que são exteriores, mas é aquilo que está interiormente arraigado em nós mesmos. Quando deixamos de fazer a vontade do Senhor para fazer a nossa própria vontade. E eu gostaria de dizer para você nessa noite: o abandono, ele não é algo que acontece repentinamente, mas ele é um processo até que se chegue ao esfriamento total. E por isso Jesus está advertindo a igreja: tomem cuidado, porque eu tenho contra vocês que vocês abandonaram a prática do primeiro amor. O texto continua, queridos, e certamente que Jesus, ele não nos deixa desamparados, ele não nos deixa sem uma solução, certamente que Jesus não nos deixa sem um caminho a ser buscado, um caminho a ser alcançado,
haver consequente libertação em nossos corações, porque nós precisamos ser libertos de nós mesmos. Talvez tenhamos dias difíceis e estejamos travando lutas externas, lutas grandes, mas a maior luta que nós precisamos vencer é aquela que está no nosso íntimo, no nosso coração. Precisamos vencer a carne, precisamos vencer os nossos desejos, precisamos vencer as nossas vontades, precisamos aprender a renunciar a nós mesmos para fazer a vontade daquele que nos chamou. Porque para ser arrependimento genuíno, precisa acontecer uma mudança concreta, real e verdadeira. Não adianta nada nós falarmos que nós nos arrependemos dos nossos atos, se na nossa maneira de agir não existe mudança de vida, e isso não é trazido à nossa realidade do dia a dia. Arrependimento verdadeiro demanda renúncia, demanda sacrifício das nossas vontades, dos nossos direitos, do nosso querer. Como foi cantado e citado aqui nesta noite, que eu vou deixar de fazer aquilo que eu quero fazer para fazer a vontade daquele que me chamou. Deixar de decidir o que eu quero decidir, para que a vontade de Deus e o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Porque é exatamente isso que Cristo está falando com a sua igreja. O que a igreja de Éfeso precisava reconhecer, e aquilo que eu e você muitas vezes precisamos reconhecer e não estamos reconhecendo, é que nós temos deixado Deus de fora das nossas decisões. Temos deixado Deus de fora das nossas vidas. E aí, por vezes, nos reunimos em um culto para louvar o seu nome apenas por desencargo de consciência. Queridos, vida com Cristo requer mudança, compromisso e responsabilidade. Portanto, eu e você somos chamados a uma vida diferente, a uma vida nova, para que nós possamos realmente ter coragem de cantar uma música que o ministério ia cantar e não vai cantar, mas eu já vou dizer porquê, né? Pela dificuldade dos músicos não estarem todos hoje aqui. Quero voltar ao princípio de tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Qual é o desejo do teu coração? De que maneira realmente isso tem sido uma verdade, uma realidade na tua vida? Gostaria de terminar falando a respeito também de que Jesus ele traz a solução para a maneira como nós devemos reagir ao que estamos vivendo ou deixando de viver, mas ele também nos dá uma promessa maravilhosa. O texto no verso 7 vai dizer o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra
Queridos, a promessa se aplica aos seguidores de Cristo para a eternidade, para um reino que nos está preparado. Nós comeremos do fruto da árvore da vida e, segundo a palavra nos afirma, viveremos para todo o sempre. E todas as promessas que foram feitas às 7 igrejas, está essa expressão, ao vencedor. Mas se existem vencedores, existem também perdedores. E a pergunta que eu faço é: de que lado você está? Precisamos olhar para a palavra de Deus. A vida é uma sucessão de lutas. As coisas não são fáceis para ninguém. Talvez eu poderia estar aqui trazendo uma mensagem no seu coração, dizendo: não desanime, meu irmão, você vai ser vitorioso, você não passará por lutas, não terá doença, a sua conta bancária estará recheada na próxima segunda-feira. E isso é o que é aprazível aos nossos ouvidos, porque diz que nós gostamos. Ninguém gosta de problema, ninguém gosta de lutas ou dificuldades. Mas Jesus Cristo, quando falou aos seus discípulos, ele já dizia que a vida cristã é uma epopeia de problemas, de lutas e dificuldades. Ele já dizia: olha, no mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando Jesus diz assim, porque eu venci o mundo, é porque ele tem a chave da vitória em suas mãos. E é diante disso que nós precisamos perseverar. E eu quero dizer a você, nós crescemos quando nós lutamos. O nosso crescimento, ele se desenvolve à medida em que nós travamos as nossas batalhas e à medida em que nós continuamos perseverantes e não desistimos no caminho. Porque se nós não lutamos, nós não crescemos. Nós ficamos minguados, raquíticos, e nós não sabemos o sabor daquilo que Deus tem reservado para aqueles que se tornam vencedores. Meus queridos irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Atualmente existem muitos conflitos dentro de nós, talvez é por falta desse entendimento das sagradas escrituras. Como eu falei, nós queremos um Deus que nos dê vitória sobre vitória. Nós queremos um Deus que no momento em que nós nos adoecemos, nos cure imediatamente. Nós queremos um Deus que resolva os nossos conflitos. Nós queremos um Deus que assuma as responsabilidades que na verdade são nossas responsabilidades. Nós queremos um Deus que tem em suas mãos uma vara de condão e que realize os nossos desejos. Mas eu quero dizer para você que isso não é Deus, isso é fada, isso é conto, isso é mentira. Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Senhor sobre todas as coisas. Ele nos mostra e nos conduz pelo caminho que nós devemos seguir. E como foi falado, lá no meio da luta, da dificuldade, lá no meio da tempestade, da fornalha, na cova dos leões, Ele está conosco presente, atuando e nos ajudando e nos dando graça sobre graça. O evangelho pregado nos dias de hoje é um evangelho muito barato, perto daquilo que Deus tem para nós como seus filhos e como seus servos. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro sobre o discipulado, ele vai falar a respeito disso e ele vai dizer que as pessoas estão acostumadas a um evangelho barato, a um evangelho sem compromisso, a um evangelho onde as pessoas são volúveis e não são acostumadas e treinadas a viver uma vida de perseverança diante da sua presença. Mas o evangelho
Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro, aquele pelo qual a igreja de Éfeso foi elogiada ao perseverar. É o Evangelho que nos diz que mesmo em meio aos maiores problemas deste mundo, a presença de Deus se faz real em nossas vidas. E é nisso que nós precisamos confiar. A recomendação de Jesus à igreja de Éfeso no passado e a esta igreja, a igreja deste século no presente, é esta: olhe, lembrem-se de onde vocês caíram. Lembrem-se de onde vocês perderam o entusiasmo de vocês e arrependam-se. Voltem à prática do primeiro amor, porque ter coração em Deus é justamente isso, é experienciar e viver esse primeiro amor, como se todos os dias essa chama viesse ser reacendida e não se apagasse em nossos corações. Portanto, meus queridos irmãos, essa é a nossa responsabilidade, manter essa brasa viva em nossos corações. Essa é a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de viver a prática deste primeiro amor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e nos agracie para que sejamos uma igreja forte, perseverante, mas uma igreja apaixonada por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Vamos agradecer a Deus, mas antes de nós agradecermos a Deus, vamos pedir que o presbítero Cleiton suba, me auxilie, a minha voz já está acabando, a pilha já está terminando. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer às irmãs e irmãos que nos visitam nessa noite. Dona Alcemira, já vieram fazer muita propaganda da senhora para mim, viu? Seja bem-vinda, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que a senhora se sinta muito bem em nosso meio. Pois eu quero dar um abraço na senhora também. E também temos conosco, Marcos e Cristiane, são filhos? São? Que Deus abençoe. Prazer tê-los conosco. Sejam bem-vindos e sempre que puderem, vocês possam estar no nosso meio para juntos cultuarmos ao Deus da nossa salvação. Amém? Que Deus os abençoe. Amém, irmãos. Vamos colocar de pé. Se você tiver um monte de carvão bem sequinho e pegar apenas um embrasado e colocar lá no meio dele, o que acontece? Acende tudo, né? Eu estou falando isso, às vezes nós ouvimos a mensagem e você, puxa vida, se fulano de tal tivesse aqui, né? A mensagem é para você, porque se você estiver embrasado, você irá aquecer aqueles que estão sem fome. Então a mensagem não é para o outro, é para você. Deus te trouxe este lugar para que você ouvisse a voz do Senhor, para que possa ter escutado a mensagem de Deus e guarde ela no seu coração. Amém? Quero que nós vamos curvar nossas cabeças, nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo culto dessa noite. Logo após a pastora estará libertando a bênção. Que Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por este rico privilégio que tivemos de estar aqui, Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome. Estes momentos únicos, este momento precioso, este momento agradável, Senhor Deus, o qual nós tivemos neste lugar. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa ter encontrado morada em cada coração. E que o teu Santo Espírito, Senhor, possa nos aquecer. Que a chama do teu Espírito Santo possa ser viva em nossos corações. Que nós possamos levá-la e aquecer a vida daqueles que estão desanimados, enfraquecidos. Que através de nós o Senhor possa operar maravilhas na vida de outras pessoas. Ó Deus amado, toma o nosso retorno aos nossos lares. Nos guarde, Senhor. Nos livre, Senhor Deus, dos perigos deste mundo. Abençoe essa semana que nós vamos ter.
Que em cada dia dela possamos perceber a tua boa mão sobre nossas vidas. Fique conosco, Senhor. É no teu santo nome que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Igreja do Senhor Jesus, recebei a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre esta igreja e toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.